mostras de que já tem um comprometimento cognitivo. Então, isso vai depender não só da parte genética, também do meio ambiente, de como foram os hábitos de vida, de como foi o trabalho, de como foi a exposição a outros fatores agressores, o estresse, enfim, vai depender de muitos fatores. Existem várias teorias, assim como é a teoria evolutiva, que ela se relaciona com um acúmulo de mutações genéticas, com a presença da pleiotropia antagonista e a soma descartável. Também existem outras teorias que mencionam principalmente aspectos moleculares e celulares, como é o erro catastrófico, as mutações somáticas, o processo de senescência molecular, a teoria dos radicais livres que começam a aumentar, os processos de glicosilação em relação às ligações cruzadas e a morte celular. Também existem outras mais relacionadas com aspectos neuroendócrinos, imunológicos e o ritmo e a velocidade da vida. Mas, assim, uma das questões que mostram mais evidência científica é a teoria dos radicais livres, né? E o encurtamento dos telômetros. Os telômetros são estruturas de DNA localizadas nas extremidades dos cromossomas e eles vão controlar o início do processo de envelhecimento celular e a manutenção da estabilidade do patrimônio genético. Com a idade, a diminuição da telomerase vai diminuir e os telômetros vão se encurtando, provocando o envelhecimento celular. Então, esta teoria é uma das mais acertadas. Independência da magnitude deste encurtamento, assim será o dano celular e o processo de envelhecimento poderia estar mais acelerado. Então, e o que mais interessa desde o ponto de vista clínico ao médico e a qualquer profissional da saúde é saber diferenciar quais mudanças fisiológicas do processo de envelhecimento são consideradas parte do processo do envelhecimento, né? O processo de senescência, né? do organismo, e quais cambios, quais mudanças, quais alterações poderiam ser consideradas como patológicas, né? Isso é o mais difícil de diferenciar. Qual é o órgão que com o qual as pessoas relacionam mais o processo de envelhecimento? E, mesmo que a pessoa tenha ruga, tenha o cabelo branco, quando a pessoa começa a dar manifestações que tem esquecimento, que está fazendo as coisas de forma mais irregular, não está fazendo as coisas de forma certa, aí já todo mundo vai falar, já está esquecendo as coisas, já está ficando velho, porque o sistema nervoso, ele praticamente é o órgão mais que vai relacionar mais com o processo de envelhecimento, principalmente quando aparece um deterioro cognitivo. E qual é a maior doença que apresenta estas manifestações? É a demência de Alzheimer, mas nem sempre é a demência de Alzheimer, tem a demência vascular, tem outros tipos de demência também relacionadas com a doença do Parkinson, e tem o esquecimento que pode ser considerado normal, que esse esquecimento de quando a pessoa, independentemente da idade, pode ser em pessoas jovens também, tem muitas coisas que quer abarcar. Vocês mesmos estão estudando, mas tem que ir ao mercado, tem projeto de extensão, tem projeto de pesquisa, tem família, tem cachorro, então vai ao mercado, esquece de comprar o leite, assim, isso pode acontecer a todas as pessoas. E às vezes os idosos começam a falar do filho, mas fala o nome do neto,
fala o nome do sobrinho até falar o nome certo. Então, isso aí é normal. Esquecer alguma coisa, confundir alguma coisa, pode ser considerado normal. Mas já quando a pessoa começa a ter um deterioro cognitivo que vai limitar a sua capacidade da vida de relação, que vai falar uma palavra e não lembra mais, que existe um comprometimento da semântica, que existem alterações visuais espaciais, a pessoa fica perdida no mesmo bairro, que existem dificuldades desde o ponto de vista da função executiva para executar determinada tarefa. Então, aí já é um comprometimento cognitivo que não é normal, que poderiam estar em presença de uma demência. E a demência tem causas reversíveis também, como doenças da tireoide, deficiência vitamínica, que sempre devem ser afastadas. Hein? E em graus iniciais, não existe um fármaco assim que consiga reverter esse processo. O ideal neste caso é conseguir continuar estimulando este idoso para continuar fazendo as tarefas, para colocar lembretes. Ah, se esqueceu como fazer determinada tarefa, determinada receita, vamos colocar na porta da geladeira como é que são os passos, para não perder esse ritmo. O que acontece? Às vezes o idoso percebe que já não está fazendo as coisas igual e poderia entrar em um processo depressivo. Isso também deve ser tratado e nunca deve ser considerado como normal. Então, no seminário, vocês, quem fale do tema aí, vai ter que falar dos diferentes tipos de demência, do diagnóstico e da conduta mais acertada em cada caso. Desde o ponto de vista cardiovascular, também o coração, os grandes vasos, eles têm bastante mudança através da vida, não são mudanças que acontecem só no envelhecimento, acontecem praticamente desde o nascimento, como é o processo da aterosclerose, só que ele vai manifestar já os primeiros sintomas, os sintomas mais característicos, por exemplo, da aterosclerose coronária, já principalmente após 50, 60 anos, mas é um processo que vai depender da genética da pessoa, dos hábitos e estilos de vida. Se é, por exemplo, um hipertenso, que a hipertensão arterial não é uma doença exclusiva do idoso, é uma doença do adulto, mas sua prevalência vai aumentar após os 65 anos. Então, se a pessoa já é hipertensa desde antes, desde jovem, desde os 30 e tantos anos, aí deve tratar de forma adequada a hipertensão arterial para diminuir as consequências na fase mais tardia. Em relação à contratilidade cardíaca, é esperado que exista uma insuficiência diastólica, pelo menos grau 1, na maioria dos idosos. Mas quando essa insuficiência já é clinicamente evidente, essas mudanças não são consideradas normais. Então, se um idoso faz um ecocardiograma e tem uma disfunção diastólica grau 1, podemos considerar que isso é uma mudança normal do processo de envelhecimento, é algo que é esperado. Mas um idoso ou qualquer pessoa com dispneia, ortopneia, edemas em membros inferiores, crepitações, com toda a clínica de uma insuficiência cardíaca, isso não é normal. O processo de envelhecimento não vai justificar uma insuficiência cardíaca, provavelmente é devido a alguma outra causa patológica sempre, e sempre deve ser tratada. Não devemos pensar, está com insuficiência cardíaca, mas isso faz parte da idade. Claro, a idade aumenta o risco de insuficiência cardíaca, aumenta a probabilidade da pessoa ter alguma outra doença que é um fator de risco para insuficiência cardíaca, mas sempre é uma mudança patológica. De igual forma, com os transtornos pulmonares, que
através do processo de envelhecimento, no transcurso dos anos, e também dependendo se a pessoa foi fumante, se teve exposição a substâncias tóxicas, o pulmão começa a ter algumas alterações, vão diminuir a capacidade ventilatória, o volume minuto, toda uma série de alterações, Mas quando clinicamente a pessoa está com dispneia, está com comprometimento da saturação, isso não é fisiológico, isso já é uma alteração patológica, quando é clinicamente significativa. Desde o ponto de vista renal, por cada ano de vida, a pessoa vai apresentar, o adulto vai começar a apresentar um leve declínio paulatino da função renal. Só pela idade. É normal ou é esperado, é uma mudança fisiológica ter uma queda do valor do filtrado glomerular. Mas esta queda é algo que é bem leve, um processo paulatino. Aproximadamente, por cada ano, vai diminuir 1 ml por quilo da filtração glomerular. Uma doença renal crônica, assim, um paciente hipertenso, diabético, vai comprometer mais ainda a taxa de filtrado glomerular. Mas, assim, não é normal uma pessoa acima de 60 anos, de 65 anos, apresentar um filtrado que corresponda com uma doença renal crônica grau 3. Se existe essa diminuição para esse grau de comprometimento da função renal, temos que pesquisar qual poderia ser a causa dessa doença renal crônica, se é uma hipertensão não adequada, não tratada de forma adequada, se é uma diabetes, se é uma doença parenquimatosa renal. Então, quando já tem um comprometimento do filtrado, não é fisiológico, já temos que procurar a causa e tratar de forma adequada. Queriam fazer alguma pergunta? Não? Em relação à função endócrina, tanto a tireoide como a hipófise, também elas podem apresentar um leve declínio da função hormonal. Mas isso não significa que um hipotireoidismo, um aumento da TSH é fisiológico em idosos. Todo hipotireoidismo, mesmo subclínico, deve ser tratado com reposição dos hormônios tiroidianos. De igual forma, também no caso da função endócrina na mulher, em relação aos hormônios ováricos, vai existir esse declínio após a menopausa. E no homem também deve existir, ou é esperado existir uma diminuição da testosterona. Mas isso é diferente no caso do homem em relação à mulher. Essa diminuição da testosterona é gradual. E muitas vezes deve ser feita uma reposição também da testosterona, principalmente quando existe uma queda, não só para melhorar o desempenho sexual do homem, também para melhorar a disposição, o estado de ânimo, a força muscular. Tem toda uma série de recomendações, mas sempre deve ser feito após verificação que existe uma diminuição do hormônio. Nunca deve ser feita mesmo com valores normais de testosterona. E já no caso também dos ossos, do tecido articular, da cartilagem, durante o processo de envelhecimento e através dos anos, vai existir também uma tendência a apresentar osteoporose. E esta osteoporose está muito relacionada também à função endócrina, principalmente no caso da mulher, que após a menopausa vai aumentar o risco também de fratura. E o processo de osteoporose está muito relacionado com o equilíbrio entre a formação de osso pelos osteoblastos e a reabsorção óssea por parte dos osteoclastos. E é o equilíbrio hormonal entre dois hormônios que está relacionado com
o metabolismo do cálcio, que é o paratormônio, e a calcitonina. Quando existe uma deficiência de cálcio, por exemplo, se a pessoa na dieta não tem um consumo adequado de cálcio, para manter níveis séricos de cálcio, existe uma estimulação do paratormônio para retirar o cálcio dos ossos, porque existe uma deficiência plasmática de cálcio, então o cálcio vai sair do osso e o osso vai ficar mais fragilizado para garantir níveis adequados de cálcio no plasma. Por quê? Porque o cálcio tem outras funções no organismo também, além de fazer parte da matriz óssea, ele vai na condução nervosa, na condução neuromuscular, ele tem um papel também importante. Então, a calcitonina vai fazer a função contrária ao paratormônio, ela vai colocar o cálcio dentro do osso. Professora, Sim, você está mudando de slide ou ainda está em mudanças fisiológicas? ainda estou, só que assim, estou falando Não, sim, sim. pela Não, é figura. que só a gente achou que tinha algum slide, mas só para ter certeza. Não, é que estou, assim, eu coloquei as figuras, mas não coloquei texto. Sim, sim, não, não, só para confirmar que às vezes trava, né? Mas sem Estou problema. falando assim pela figurinha. Então, assim, é bem frequente, assim, além da osteoporose, ser um fator de risco para fratura, é importante destacar que a osteoporose não dói. Se a pessoa tem osteoporose, tem mais risco de fratura, então tem uma fratura e vai sentir dor. Mas a osteoporose não dói. O que dói é a osteoartrite, que é a degeneração da cartilagem articular. Então, esse atrito do osso que perdeu grande parte da cartilagem é o que provoca dor. Então, no caso das mudanças fisiológicas, também, às vezes, caímos nesse limite difícil de definir que é patológico e que é fisiológico. A osteoporose praticamente poderia ser considerado como um processo fisiológico, mas chega a ser patológico quando tem níveis mais avançados de osteopenia. Como é diagnosticado isso? O exame para diagnosticar osteopenia e osteoporose é a densitometria óssea, só que, lamentavelmente, pelo menos aqui em Foz, não está disponível na atenção primária, esse exame, a densitometria, só para especialistas, mas ajudaria bastante a diagnosticar este processo e tratar adequadamente com cálcio, com vitamina D, mesmo que o raio-x dê uma ajuda também para identificar. Quem vai falar das quedas em idosos vai ter que falar também da osteoporose, da osteopenia, também na síndrome, pacientes que ficam acamados, com pouca mobilidade, este processo fica mais acelerado. Então, agora, é importante também conhecer um pouco o contexto familiar do idoso, porque é muito diferente quando o idoso tem uma família que apoia, tem filhos, tem esposo, esposa, é diferente quando o idoso fica sozinho, aí tem toda uma série de limitações, frequentes quadros depressivos, o idoso, principalmente quando é homem, passa muito trabalho para se alimentar bem, para cuidar de si, para cuidar da casa. Então, é uma diferença bem que evidenciamos bastante na prática clínica, quando o idoso mora sozinho e quando tem principalmente uma família que apoia. Às vezes tem família e a família prejudica, e nem sempre toda a família dá um apoio aos idosos, né? Tem casos de famílias disfuncionais que praticamente é igual que o idoso tivesse sozinho, mas felizmente não é o que mais vemos na prática. Geralmente a família, quando é uma família bem estruturada, dá bastante apoio aos idosos. E
Também o contexto social, se o idoso tem amigos, tem vizinhos, se mantém um ciclo de amizades estreito, né? Muitas vezes a pessoa tem amigos desde que era mais jovem, então isso é bom, né? Dá um suporte. Se eles vão na igreja, se ainda praticam algum tipo de atividade esportiva, isso também, mesmo que não influencia diretamente na saúde, melhora também a qualidade de vida. Então, que é importante para manter uma boa comunicação com os idosos, né? É bom evitar ambientes ruidosos, né? Porque eles têm muitas vezes comprometimento, hipoacusia, não escutam bem, então devemos, se vamos falar com eles, procurar ambientes mais tranquilos, se é no consultório, geralmente o consultório é tranquilo, mas é bom fechar a porta para que eles não escutem o barulho do exterior, falar de forma clara e pausada com eles. Devemos evitar gritar, né? Não é necessário gritar, mesmo se eles não escutam bem, devemos tirar a máscara. Imaginem, eu falando com um idoso, eu não falo muito alto, eu falo baixo. Eu falo em portunhol e ainda usando máscara, é mais difícil para eles me entenderem. Então, muitas vezes é importante verificar que eles estão entendendo. Devemos articular bem as palavras, falar devagarinho. Se eles têm necessidade de próteses dentárias, talvez eles não consigam, eles falem e o médico ou o profissional da saúde não vai entender adequadamente ele. Então, não podemos ficar com vergonha. Devemos falar, o senhor pode repetir de novo? Eu não entendi muito bem. Pode falar mais devagar? Porque, às vezes, eles também têm dificuldade para ser entendido, né? Tanto para falar como para escutar. É importante indicar atividades que estimulem o uso da voz, como a conversação e o canto, né? Se eles cantam, isso é bom também para fortalecer as cordas vocais, para ajudar a laringe. Beber água com frequência é bom, manter uma alimentação boa. Quando os profissionais da saúde, não só o médico, qualquer um, vai falar com um idoso, é bom evitar termos assim, vovozinho, vovozinha, porque essa pessoa já uma vez foi um adulto, pai de família, mãe de família, foi um profissional, então é bom, o adequado, o certo é chamar pelo nome dele, não como um vovozinho, porque dá uma ideia de que ele é uma pessoa assim já, como um bebecinho, velho, não é bom, não é adequado falar assim. Muitas pessoas acham que isso é algo de carinho, que estamos sendo gentil com eles, mas verdadeiramente não é assim. Ele não, ele pode se sentir meio inútil assim com esses termos. Também é melhor evitar hábitos tóxicos, mas assim, é difícil também uma pessoa que fumou 40 anos, 50 anos, agora falar, deve parar de fumar, mas é bom, pelo menos, orientar a fumar menos e da bebida também, né? É muito difícil nessa idade tentar mudar um hábito da vida toda, igual que hábitos alimentares, consumir carne gordurosa, mas dá para tentar de uma forma assim, mas não podemos ser muito radicais com ele, falar, não pode comer carne gordurosa, não pode comer churrasco, não pode tomar. É bem difícil, mas se fazemos isso, não vamos conseguir uma adequada relação médico-paciente neste caso. Também é bom ficar o mais perto possível, né? Diminuir a distância para que eles consigam nos entender melhor. E recomendar manter o convívio social e familiar,
em manter uma estimulação adequada para não perder esse estímulo, essa rotina. Então, era isso o que tínhamos para hoje. Alguma dúvida? Aí, na semana que vem, aí já vamos a aprofundar um pouco mais. Vocês vão aprofundar, aí dá para debater qualquer outra dúvida. Professora, tem que ser 20 minutos de apresentação a cada seminário? Seria o ideal, 20 minutos. Sempre passam um pouquinho, mas esse seria o tempo estimado para isso. Tem alguma referência que você prefere que a gente use ou pode usar qualquer referência? Não, pode usar as que vocês achem razoáveis. Prof, queria saber se tem alguma orientação sobre a revisão de literatura que a gente precisa entregar. Não, igual, uma revisão, eu falei para vocês, revisão sistemática ou revisão narrativa? É que eu acho que não foi passado nada para a gente ainda de orientação. Uma revisão narrativa. Não é sistemática, porque a sistemática tem que ir citando tudo, não é? Um número de estudo, tudo isso. É uma revisão narrativa, com o formato de introdução, desenvolvimento, conclusão, bibliografia. O mais atualizada possível, pelo menos dos últimos 5 anos de cada tema. Certo? Mais alguma outra dúvida? Então, podemos encerrar hoje? Então, boa noite a todos. Tchau. Boa noite, prof. Boa noite. Tchau.